Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 22 ao dia 28 de março. Eu sou a Maria Amélia, co-criadora desse Caminho do Despertar, e eu digo co-criadora porque eu sei que eu não trago todas essas mensagens sozinhas, então sim, tem muito mais energias por trás de tudo isso que eu trago aqui para vocês. E essa semana a gente vai ter a energia da lua cheia no signo de Libra, mas ela vai acontecer só lá no domingo, dia 28. Então a gente inicia a semana com a energia da lua crescente no signo de Câncer, que acabou de acontecer. Então digamos que essa força, essa potência, ela tá mais forte, tá? Então vai ser uma semana de crescimento que leva a um ápice emocional ou de algum assunto, de alguma área da nossa vida, de alguma questão que a gente esteja passando ou que a gente precise passar para experienciar alguma coisa, para ter um aprendizado com isso ou simplesmente para ser humano. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente está aqui para viver a vida, a gente está aqui para viver experiências e a gente tem medo delas, a gente tem medo do que pode acontecer, a gente está o tempo todo na forma de autodefesa. A gente não vai para a vida com alegria, com os braços abertos, a gente vai para a vida com desconfiança, com uma sensação de que algo vai acontecer, mas não um algo esperançoso, um algo que eu me sinto bem e confiante em relação àquilo, mas é sempre aquela sensação de falta, de escassez, de que algo não legal pode acontecer. A gente precisa começar a olhar para como a gente tende a se preparar para a vida, a viver a vida, a reagir à vida e tentar, pelo menos, ser cada vez menos reativo e mais ativo em direção àquilo que a gente deseja experienciar, porque tudo parte de uma escolha própria, de uma escolha interna, e é isso que pode sim se apresentar para a gente durante essa semana. Então, já trazendo um pouco da temática ou uma inspiração aqui que me veio agora, que nem estava no script, mas para a gente começar a perceber como a gente tem direcionado a nossa vida a partir daquilo que a gente acredita que ela é. Na segunda, a gente amanhece com a lua no signo de Câncer e nesse signo ela ativa muito as nossas emoções. Ela acabou de entrar na sua fase crescente aí e a fase crescente ela sempre traz alguns desafios. Nesse caso, eu sinto muito a relação com o nosso passado. A gente precisa olhar para o nosso passado agora e perceber o quanto ele influencia a nossa vida hoje, o quanto a gente ainda talvez esteja apegado a memórias, a situações que aconteceram, a emoções que a gente deixou guardado dentro da gente e que de alguma forma influencia na nossa realidade hoje e na vida que a gente está vivendo, nos bloqueios que a gente está experienciando, aquela sensação de que as coisas não mudam, não saem do lugar, vem muito disso. Se a gente tiver coragem de se desapegar de tudo isso, parar de se identificar tanto com o nosso passado, vai ficar muito mais fácil a gente avançar, a gente seguir em frente, principalmente por a gente ter acabado de iniciar aí o novo ciclo astrológico. Então, para a astrologia, é quando o Sol entra no signo de Áries que um novo ciclo começa, que a gente tem abertura a algo novo. Então, a energia do novo, ela tá muito forte e eu tenho certeza que você tá sentindo também. Só que, para a gente avançar, a gente vai ter que deixar o velho para trás, a gente vai ter que deixar um pouco desse peso que a gente carrega, inclusive da nossa ancestralidade. A gente vai ter que ressignificar o nosso papel no sistema familiar, aceitando o papel que nos cabe, aceitando aquilo que vem através de nós, que é a vida, mas deixando para trás todas as dores, todas as questões que não foram resolvidas, porque a gente não tem capacidade de resolver tudo para todo mundo. A gente não tá aqui para salvar o mundo, isso é muito importante. Então, nesse momento, nesse movimento, observa o que tem vindo à tona, observa o quanto você se lembra muito do passado, fica preso a ele, fica revivendo certas questões e situações, e isso está impedindo você de ir em direção ao novo, de ir em direção ao futuro. Uma frase
que me veio bem forte, né, enquanto eu estava refletindo sobre tudo isso, é que o nosso passado, ele não nos define, nós não somos o nosso passado, nós não somos o que aconteceu com a gente, mas ele tem sim poder sobre nós se a gente permitir que ele exerça isso. Então, se a gente der poder a ele, ele vai exercer poder sim sobre nós. Então, se eu me limito pelas coisas que já aconteceram comigo, eu vou sim viver essa realidade, eu vou sim experienciar situações que vão remeter sempre ao meu passado. Então, lembre-se que ele não te define, a não ser que você dê poder a ele, você dê poder às situações que te trouxeram até aqui, achando que você sempre vai estar preso nesse tipo de situações, de pessoas com quem você se relaciona e sentimentos que estão aí dentro mal trabalhados. É uma fase muito interessante para a gente olhar para isso, mudar, buscar curar essas feridas, porque a Lua vai estar fazendo ali um aspecto com Quiron, vai dar uma cutucada assim, vai trazer às vezes uma certa emotividade, coisas que a gente não tinha tanta consciência, mas vai ser justamente para que a gente perceba e possa seguir em frente, avançando cada vez mais de uma maneira leve e sem todo esse peso do passado. Na terça-feira, a Lua vai entrar em Leão só depois das 7 da noite e vai passar quarto e quinto o dia todo nesse signo de fogo. Aqui, dentro de um Sol em Áries, né, que é inclusive o regente dessa Lua em Leão, e também com a Lua no signo de fogo, as emoções podem começar já a ficar mais exaltadas, até porque a gente está se encaminhando para uma Lua cheia. É uma semana em que as emoções começam a vir à tona, e aqui com excesso de fogo, os ânimos tendem a se animar também, né? A gente está com excesso de energia e um excesso de fogo, e esse fogo às vezes pode queimar, principalmente um ego orgulhoso. O que eu quero dizer com isso? Que a gente só se machuca quando pega no nosso ego, quando a gente gruda naquilo, quando a gente aceita o que nos dizem ou o que fazem com a gente e acha que aquilo faz parte da gente, ou que ofende a algo que a gente acredita sobre nós. Então é muito de um estado de identificação, porque se a gente dá um passinho atrás e a gente relativizar isso no sentido de, tá, daqui 5 anos, 10 anos ou no final da minha vida, isso vai fazer diferença de verdade? Isso vai importar tanto? A resposta provavelmente vai ser não. Então, quanto mais a gente sai desse papel tão identificado com o teatro da vida, dessas questões de relacionamento, ou de achar que o outro tem poder em definir quem a gente é, tem poder em definir o que a gente vai fazer da nossa vida, quais são as nossas próprias escolhas, enquanto eu der esse poder na mão do outro, de me definir, de me dizer quem eu sou, eu vou estar sujeito sim a me sentir ofendido, me sentir diminuído, porque eu estou permitindo. Então aqui é importante a gente fazer um pouco desse trabalho interno e já começar a perceber essa questão dos espelhos, que vai estar muito forte essa semana, o quanto a gente fica refletindo questões nossas nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Aqui eu tô falando de relações em geral, com as pessoas com quem a gente convive na maior parte do tempo. Então já começa a observar aí. O céu vai estar bem movimentado nesses dias também, essa lua ela faz muitos aspectos, então pode indicar também dias mais movimentados, muitas coisas já começando a se direcionar para aquilo que vai chegar no ápice lá no domingo com a lua cheia. Então aqui é muito importante a observação. Observa, percebe, vê o que faz sentido dentro de tudo que você está vivendo e pega isso como um sinal do direcionamento que você tem que seguir a partir de agora. Na quarta, Mercúrio, que está lá em Peixes, vai fazer um aspecto desafiador com Marte em Gêmeos. Então, as tendências aqui também direcionam para discussões, conflitos, ideias confusas a respeito de algo, mentiras. Então, cuidado com tudo isso. Se você estiver envolvido em situações que possam representar esse tipo de risco, já observa desde antes e tenta dar um passo atrás e sair dessa situação antes que ela aconteça, antes que ela se apresente a você. Então pensa muito bem antes de entrar em qualquer conflito, antes de dizer qualquer coisa que não seja a verdade. Isso vai fazer diferença lá na frente, porque você não vai ter que resolver nada depois. Você vai sair já tranquilo e limpo dessa situação toda.
Na sexta, a Lua já amanhece no signo de Virgem, se encaminhando aí oficialmente para a fase cheia. Então as emoções aqui elas podem estar bem exacerbadas, elas podem estar bem intensas, a gente já pode estar sentindo um pouco dessa movimentação interna. Mas como Virgem é um signo bem prático, bem racional, né, que foca nessas questões mais de organização, de disciplina, de fazer o que tem que ser feito, a gente pode perceber essa oscilação entre razão e emoção, principalmente porque o regente dele, que é Mercúrio, está em Peixes. Então é muito esse contraste, é muito esse, tá, eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer de maneira prática e concreta, mas o meu emocional vai estar ali intensificado. Então a gente já começar a buscar esse equilíbrio, que inclusive é o que a Lua cheia em Libra pede, entre razão e emoção, entre o nosso lado mais intuitivo, instintivo e o nosso lado mais prático. Tem coisas que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter que resolver de uma maneira concreta. As coisas elas não acontecem só no campo das ideias, da teoria. Em algum momento a gente tem que materializar aquilo, a gente tem que tomar ações práticas e concretas. Então aqui, esses 2 dias são muito interessantes para isso. Lembrando que a gente acabou de entrar num novo ciclo astrológico, que a gente está numa fase do ciclo menor, que começou lá na Lua Nova em Peixes, dia 13, também de materialização, de fazer crescer e acontecer as coisas. Então essa Lua, ela vai ser muito interessante para isso, nesse processo de fazer as coisas acontecerem. Então que a gente não se perca tanto, né, e que a gente consiga manter o foco aqui no que é realmente importante nesse momento. Como a gente está com essas 2 energias de Peixes e Virgem polarizadas, a gente pode ter a tendência ou de cair muito nos devaneios e ficar muito perdido nessa questão emocional, ou a gente pode pender para autocobrança, de achar que a gente não está fazendo nada do que tem que fazer ou não está resolvendo o que precisa resolver. Então só cuida para não entrar nessa polarização e encontrar realmente esse caminho do meio, esse ponto de equilíbrio dentro de você. Outro aspecto importante que vai acontecer nesse dia, já às vésperas da lua cheia, é o Sol e Vênus se encontrando no signo de Áries. Vênus é um planeta que traz uma energia bastante positiva, que traz um direcionamento para as questões de beleza, de harmonia e de ver mais disso na nossa vida, de buscar isso. Só que dentro do arquétipo de Áries, está pedindo para a gente aqui assumir a liderança da nossa própria jornada, da nossa própria vida, tomar a frente, se colocando em primeiro lugar e parando de esperar tanto isso dos outros. Essa já é um pouco da temática que a gente vai ver com a energia da lua cheia, mas ela já vai começar a se apresentar pra gente. Então, para nossa vida acontecer, a gente tem que estar no papel principal dela, a gente tem que ser o centro da nossa vida, a gente tem que estar no centro do nosso palco e a gente tem que assumir a liderança da nossa jornada. Então, aqui isso é muito importante parar e avaliar e observar, eu tô realmente sendo o líder da minha própria vida? Eu tô me colocando em primeiro lugar na maioria das situações? Porque sim, existem situações que a gente sabe que não necessariamente é possível, a situação ali exige de mim, né, uma doação maior. Então, por exemplo, se você é mãe, se você tem um trabalho, mas você precisa encontrar o meio ponto, você precisa encontrar o equilíbrio, e esse equilíbrio vai muitas vezes em assumir a nossa vulnerabilidade, pedir ajuda, soltar aquele ego que eu falei lá atrás, porque a gente fica muito nessa posição de que as pessoas precisam nos ajudar e nos servir sem que a gente precise dizer nada. A gente quer, né, um lado nosso muito infantil quer que isso seja feito sem nenhum pedido de ajuda, sem nenhuma verbalização, que as pessoas têm essa obrigação, digamos assim, com a gente. E nessa postura a gente vai acabar gerando situações e conflitos ainda muito profundos até entender que não é bem assim que funciona, né? Então percebe dentro de tudo isso que eu falei o que faz sentido para você, o que você está vivendo agora, e tenta perceber se você tem assumido a liderança da sua jornada, porque esse é o pedido dentro dessa energia nesses 2 dias principalmente.
No domingo, a Lua vai entrar em Libra durante a madrugada e vai ficar oficialmente cheia, ou seja, Sol em Áries e Lua em Libra se confrontam, digamos assim, né? Um de frente para o outro ali, lá pelas 3h30, 4 da tarde do domingo. Nessa energia, a gente já vai começar a perceber desde o sábado, talvez desde o meio da semana, essa intensidade emocional vindo à tona. Porém, Libra é um signo de ar, ele é um signo que vai trazer muito para a mente essas questões. A gente pode estar pensando muito sobre o que a gente está sentindo ou caindo muitas vezes no julgamento das pessoas, do contexto, do que está acontecendo ao nosso redor. Então, cuide para que isso não aconteça, até pelo aspecto lá de Mercúrio que eu falei, e isso não vire conflito desnecessário, que depois a gente vai ter que resolver e que vai falar muito mais do que a gente está sentindo do que do outro em si, já que é sempre essa questão da projeção. Então observa aí que projeções você tem feito, o quanto você vem esperado do outro, que ele faça, que ele resolva, que ele te traga uma sensação que já está dentro de você. Observa tudo isso e vê o que faz sentido manter. Busca esse equilíbrio interno que faz com que a gente não dependa do outro para ser feliz, que a gente não dependa do outro para sentir determinadas sensações, porque elas estão dentro da gente. O outro ele só ativa, mas eu posso ativar sozinho também. Eu posso fazer a minha parte para me colocar em primeiro lugar e ser a estrela principal da minha própria vida. E aqui, aproveitando essa energia da lua cheia, eu vou trazer para você um pouquinho mais do meu novo projeto, que vai falar justamente desse processo de lunações que a gente tem durante todo o mês e durante todo o ano. Então aqui, em cada fase, né, principalmente na lua cheia e na lua nova, eu vou trazer um conteúdo para ajudar você a se conectar mais com essa energia. Então eu vou trazer a análise do mapa dessa lua cheia, no caso de Libra, já tá lá, já tá disponível para quem sentir, de participar comigo. Eu vou trazer um material de apoio que vai ter ali sugestões de ritual, de tiragem de oráculo, se você gosta, e fazer a gente refletir mesmo a respeito de toda essa simbologia que está sendo trabalhada ali nesse período. E no final vai ter uma meditação exclusiva e especial para essa energia, para tudo que está sendo trabalhado ali, e ela vai visar fazer esse processo de limpeza dessas energias que estão relacionadas ao que está sendo trabalhado nessa lua específica. Então tá muito, muito, muito especial, realmente é algo que eu fiz com todo o meu carinho, toda a minha dedicação, e eu convido, se você quiser participar, o preço é muito acessível e você vai ter acesso todo mês a esse conteúdo das luas novas e das luas cheias que vão estar dentro daquele período. Então, se você já quiser começar aproveitando a energia dessa lua cheia em Libra, trazendo tudo que ela tem pra gente, convidando a gente a pensar mais nas nossas relações, no nosso papel, na nossa própria vida, eu convido você a clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Inclusive, o módulo de abertura de introdução, ele é gratuito, ele está aberto para quem quiser conhecer o projeto. Então, convido você a dar uma olhadinha aqui embaixo. Então, vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou essa carta, Simplicidade. E eu acho que essa é uma cartinha muito autoexplicativa, né? E muito gostosa de olhar, né? Da gente perceber o quanto a gente pode ser feliz com as pequenas coisas, com as coisas mais simples possíveis, que é representado aqui pela natureza. Então, a gente tem uma mensagem muito literal que é: passe mais tempo na natureza, passe mais tempo se conectando com a energia universal, com a energia da vida, pensando que algo maior, uma força, enfim, como você queira chamar, criou a Terra, criou tudo isso que a gente vê ao nosso redor, toda essa natureza linda, exuberante que a gente tem nesse planeta, e o quanto ela nos recarrega e nos coloca em contato com nossa vibração natural. Então isso por si só já ajuda muito a gente se sentir mais leve, mais tranquilo e mais equilibrado, porque a nossa energia vai estar em ressonância com um campo maior, que é o nosso campo natural. E um outro ponto aqui, mais metafórico, digamos assim, é para a gente se conectar mais com as coisas simples da vida, para a gente perceber que a gente pode ser feliz hoje com o que a gente tem. Se a gente parar simplesmente de projetar o tempo todo algo para o futuro, algo no outro, algo que não é o que eu estou vivendo.
Então, se a gente treinar o nosso olhar para começar a ver nas coisas simples da vida a nossa maior fonte de felicidade e alegria, a gente vai ser infinitamente feliz, porque existem muito mais coisas simples e pequenas no nosso dia a dia do que coisas grandiosas. As coisas grandiosas, elas acontecem 1, 2, 3, sei lá, 10 vezes na nossa vida, grandes eventos, mas as coisas pequenas, elas se apresentam o tempo todo pra gente. Então, é muito interessante a gente começar a perceber isso e treinar o nosso olhar para ver as coisas pequenas e fazer com que isso se torne o nosso normal, porque quando isso acontecer, a sensação de bem-estar e felicidade, ela vai começar a fluir e vai vir, né, de dentro para fora como uma fonte inesgotável que vai atrair cada vez mais disso, cada vez mais motivos para a gente se sentir dessa forma. Então, reflete sobre tudo isso, percebe se você já é essa pessoa, se você já faz esse movimento, e se não, tenta olhar mais para isso, tenta procurar mais disso todos os dias na sua vida, e você vai perceber como uma chavinha vai virar e a sua energia vai começar a aumentar cada vez mais e a gerar situações cada vez mais positivas na sua vida. Essa semana eu não vou esquecer da pergunta da semana, porque faz umas 2 semanas aí que eu venho esquecendo, mas dessa vez eu não vou esquecer, eu até anotei aqui para não correr esse risco. Então a pergunta dessa semana, dentro de tudo que eu falei dessa energia, é a seguinte: que emoção você sente que é mais desafiadora de lidar aí dentro de você e que no fundo te impede de avançar? Te impede de ser quem você é, de viver a realidade que você quer viver? Observa, porque essa semana, como as emoções vão estar mais fortes, sempre tem uma ali que está por trás. Então tenta perceber, tenta mapear, tenta identificar e coloca aqui embaixo para mim. Isso vai ajudar você a ter mais clareza e saber como lidar com ela a partir de agora. Se você, claro, fizer o trabalho interno, buscar algum tipo de ajuda ou simplesmente aprender a lidar com tudo isso da melhor forma. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, trouxe algum insight, alguma percepção, se ele trouxe um quentinho aí no seu coração, deixa um like para mim para eu saber que você gostou e também se inscreve no meu canal para você não perder os próximos vídeos e me ajudar a crescer cada vez mais para chegar a cada vez mais pessoas a minha mensagem. Então é isso, eu desejo para você uma semana incrível, maravilhosa, cheia de processos aí positivos para você ir cada vez mais em direção à sua alma e a quem você é de verdade, que você consiga realmente ser o líder da sua vida, se colocar em primeiro lugar e honrar cada vez mais esse papel que só cabe a você assumir e viver na sua própria vida. Um beijo enorme e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!